Continuando a montagem da caixa de direção do Fusca, eu comecei pelo mais difícil. No kit vem a rodana, que é essa aqui. Tem uns kits que já vem isso aqui pronto. Nesse caso que não veio, então eu tive que colocar ela aqui. Dá um pouco de trabalho, porque isso aqui é prensado e isso aqui tem uma folga ainda, tá? Uma das razões que a gente teve que trocar a rodana foi porque ela tem uma... Ela já está começando a ter aqui uns pontos de... Eu acredito que seja onde fica ali o setor e o sem fim, no ponto morto, e aí acaba causando esse... como se fosse uma cárie no dente, né? E o que acontece? E aí acaba fazendo esse tipo de coisa aí. Então a gente tirou a rodana, colocamos aqui uma nova que veio no kit, tá? Dá uma impressão que essa aqui, ó, ela é mais... tem um V aqui mais aberto e essa aqui mais fechado. Outra coisa que vem no kit. Então aqui eu não mostrei como é que tirar, porque isso aqui você tem que prensar ele aqui. Primeiro você tem que quebrar uma trava que tem aqui, para daí você poder prensar esse pino daqui. E é um serviço bem complicado. E aí depois você tem que colocar aqui essas pastilhas, que na verdade são duas arruelas desse modelo, para poder fazer o ajuste da folga da rodana. E é um serviço um pouquinho bem chato de fazer, então por isso que eu acabei que eu não mostrei. Mas a princípio é simples, é só tirar esse pino, colocar aqui, e esses roletes aqui vão ficar dentro da rodana, aqui assim. É um servicinho que exige paciência, porque não é tão simples de fazer. Mas também não é impossível, tá? Depois que você resolve isso daqui, aí você vem ali dentro, tem uma pista de rolamento. Você tem que tirar ela, que é essa aqui, ó. E aí você tira ela e coloca a nova que vem no kit. Vai vir duas assim. Essa vai aqui e aquela lá já tá lá. Os rolamentos aqui, eles são daqui. E é só colocar assim, ó, com um pouco de graxa, e já vai estar resolvido o problema. E aí ele vai nessa posição aí, ó. E aí colocou um pouco de graxa, não tem segredo. Depois, no sentido daqui para lá, é só colocar o sem fim. E ele vai ficar nessa posição assim. E aí ele vai se ajustando ali. E eu ainda tenho que colocar aqui desse outro lado. Essa outra pista aqui. E o rolamento assim ainda. Depois eu ainda tenho que vir com essa porca para fazer o ajuste. Então quando eu voltar, isso aqui já vai estar tudo ajustado. Após colocar os rolamentos, que eles são cônicos, aí você vem com essa porca aqui, que na verdade é como se fosse um tampão e uma porca. Só que o que acontece? Se você apertar demais, aqui vai travar. Então você tem que tirar a folga, que ela vai ser assim. Se você deixar, ela fica com uma folga assim. E aí você vai apertando aqui até essa folga ajustar.
Quando ela ajustar, que não ficar muito apertado, então ele vai ficar rodando assim. De certa forma, vai ter sim uma resistência, mas não vai ter folga. E aí você vai fazendo isso até você conseguir tirar a folga sem ficar muito apertado. Aí depois você dá o aperto final aqui na porca. E aí então aqui a regulagem do sem fim está pronta. Aí eu já coloquei um pouquinho de graxa ali, um pouquinho de graxa aqui também. E aqui já está finalizado. Agora a gente vai descer o setor. Aquela folga enorme que aparecia aqui, ela já não aparece. Então significa que a gente vai ter menos folga lá no volante. Uma outra coisa que já tem que deixar pré-ajustado para facilitar depois lá na montagem. Essa rodana ela tem que ficar o mais reto aqui, nessa direção. Às vezes isso é conseguido com essa parte aqui desse chanfro voltado para esta lateral. E aí aqui, que é esse rasgo aqui, ele voltado para frente. Assim. Claro que as peças não são perfeitas e às vezes dá uma pequena diferença, mas a princípio é isso. Esse chanfro para este lado e todo para frente este outro rasgo aqui aonde vai o braço Pitman. Feito isso, só colocar graxa e vir com a tampa. Agora é só vir com a tampa. Essa graxa é graxa de homocinética, tá? Não tem nada de especial aí não. Graxa de homocinética mesmo. E agora eu vou colocar aqui a junta que veio no kit e colocar a tampa. A tampa ela desce rosqueando esse parafusinho aqui. E aí então ele vai se ajustando e aí depois vem os parafusos para fazer a vedação. E é isso aí que eu vou fazer agora. Máximo 2,5 kg de aperto nesses parafusos. O parafuso que estava todo para baixo ele já veio para cima de volta. Então, ou seja, agora a gente vai ter regulagens aqui para fazer. E assim está montado a caixa de direção. A regulagem lá no carro vai ser feita de forma que, e até mesmo no seu Fusquinha você pode fazer. Por exemplo, as rodas estão assim. Você coloca elas numa posição mais à direita ou mais à esquerda, que saia do ponto de descanso. E aí você vai ver que esse parafusinho, ele vai ter assim uma parte que ele vai ficar bem fácil de apertar. É uma questão de sensibilidade. E aí você vai vendo que daqui a pouco ele vai apertando e daqui a pouco ele fica duro. Que você não vai sentir uma resistência forte. Então o que você vai fazer? Você volta, quando você estiver fazendo isso, e vai de novo até você sentir uma resistência. Quando você vê que ele vai ficando um pouquinho duro para girar, então você trava aqui e aperta. É o ponto de regulagem. Porque se você apertar demais, vai estrangular o setor no sem fim e aí vai ficar duro para você virar o volante. Ao passo que se você deixar muito frouxo, a folga vai aumentar. Então, quando você vai fazer isso no seu Fusquinha aí, é só você ter a sensibilidade em achar o ponto aqui aonde ele começa a ter uma pressão. Aí você vai mais um pouquinho para, trava e faz o teste. Agora, aqui a nossa caixa já está pronta. E é só levar ela no carro
e fazer o teste de rua para ver se deu certo. Depois de montada a caixa de direção lá no lugar, foi trocado os terminal de direção também. Então agora eu tenho uma folga assim. Aqui é com as rodas para frente. Eu tenho isso aqui de folga. E eu tenho isso de folga. O que eu acredito que está dentro da tolerância. Porque mais que isso aqui já é prejudicial. Claro que ainda vai ser feito mais uma regulagem após o carro andar. Que por enquanto ele só está aqui parado. Mas a folga já diminuiu consideravelmente em relação ao que estava. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até o próximo vídeo.